Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma leitura contextual para que você consiga entender a principal força do momento no mercado, qual é o objetivo do preço, para onde ele está indo, de onde ele está vindo, para você conseguir fazer esse tipo de entrada aqui, ó. Pegar a entrada sempre na mínima, adição de lote na mínima, outra adição na mínima. Então, se você quer aprender a fazer esse tipo de entrada, prezando uma leitura contextual, fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te ensinar o passo a passo para você poder fazer isso. Fala aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Comunidade Trader Júnior Egídio por aqui. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma entrada aqui no passo a passo, acompanhando o contexto para que você consiga pegar os melhores pontos e as melhores regiões. Então, bora pro vídeo. Pessoal, tô aqui com o gráfico do EURUSD. Essa entrada ela tá em andamento. Eu compartilhei no nosso grupo do WhatsApp. Inclusive, se você quiser ficar por dentro aí das nossas análises, do que um pouco mais do que a gente ensina, a gente compartilha trades, compartilha cases, pré-análises de trades que podem vir a acontecer no nosso grupo do WhatsApp gratuitamente. O link está aqui embaixo, só clicar para você ter acesso. E hoje nesse grupo a gente compartilhou lá essa entrada, a gente está fazendo o acompanhamento dela e geraram algumas dúvidas, por que não entraria no ponto A ou ponto B, no qual eu vou explicar para vocês aqui, vocês vão entender muito bem o contexto. Primeira coisa, sempre vocês têm que se perguntar o que eu acabei de dizer no início do vídeo ali. É o seguinte, você tem que entender de onde esse preço está vindo e para onde ele está indo. Então, quando você consegue entender primeiramente esse contexto, você já está um passo à frente de muitas pessoas. Então, vamos começar aqui? Primeiramente, mais que você faça day trade, você tem que entender quais são as forças do momento. Aqui eu estou no gráfico do semanal e nós temos um fractal baixista, né? E a gente consegue ver que o objetivo, assim como nós passamos esse objetivo há semanas atrás, era essa liquidez aqui. Porém, a região é bem grande, tá vendo? E aqui podemos ver que ele mitigou somente nem 50% da região. Nem 50% da região foi mitigado. Então, quando nós temos uma região muito grande, como essa daqui no caso, no qual o preço ainda não mitigou nem 50%, ainda se tivermos configurações de compra, vale comprar, porque o preço cumpriu o primeiro objetivo, mas ele pode sim continuar subindo até essa região aqui tranquilamente, 50% a 70%. Então, pelo nosso Trade System, ele nos autoriza a comprar se caso houver configurações de compra, visto que no gráfico do diário, o fractal era altista. E você vai perguntar, Júnior, o que são essas linhas amarelas? São pontos de controle, pessoal, pontos de controle de grandes acumulações e grandes distribuições. Você consegue acompanhar aqui, ó, que aqui nós temos vários pontos de controle nessa grande região de uma possível acumulação. Nós temos o ponto de controle de H4, nós temos o ponto de controle do diário e o ponto de controle do semanal, onde o preço sentiu demanda aqui embaixo, quando ele capturou toda essa liquidez aqui, ó. Quando o preço fez a captura dessa liquidez aqui e de pontos passados, houve a maior injeção de grana marcada nesse ponto aqui, certo? E aqui foi o payroll de semana passada. O que chamou a atenção aqui? Pessoal, em H4, nós não temos ainda um fractal comprador. Nós temos o seguinte, quando o preço chegou na primeira região do semanal, o preço sentiu oferta. E quando sentiu oferta, ele quebrou o último fractal em requinte aqui de compra, gerando um fractal vendedor. E quando que ele pode mostrar que ele pode voltar a acompanhar o diário e querer corrigir no mínimo esse fractal comprador aqui, esse fractal vendedor, perdão. Porque aqui nós temos um fractal vendedor nessa região. E quando que eu sei que o preço pode iniciar um processo de correção desse fractal? Simplesmente eu consigo ver pelo alinhamento. De forma que eu uso o gráfico linear para entender essas questões. De forma que ele foi subindo aqui, ó, só topos e fundos ascendentes. Só topos e fundos ascendentes aqui, ele começou a mostrar um processo de correção. Ou seja, eu vou iniciar um processo de correção. Quando esse processo de correção termina? Quando eu fechar o meu fractal. Aqui eu fechei o meu fractal.
Só que em H4 eu gostaria de ter uma estrutura em Reiki comprador e eu não tinha. Só tinha uma configuração compradora. Se eu quero comprar, eu tenho que ter um fractal comprador, apesar do alinhamento em H4. Esse é o meu Trade System. Ele é cheio de filtros, não é simplesmente o gráfico linear. Não, tem muitos filtros por trás disso que deram muito trabalho através de backtest para a gente poder colocar isso em prática e está sendo validado e trazendo isso para vocês. Aqui a gente teve essa estrutura em H1 gerada, que foi onde houve essa captura de liquidez aqui no payroll, tocou no ponto do semanal, no ponto de controle, onde o preço sentiu demanda e fez essa quebra. Tudo que acontece dentro dessa região aqui, ó, tudo que acontecer aqui dentro é subestrutural dessa estrutura aqui. Então nós temos duas regras muito simples no nosso sistema de trade. Primeira regra, nós refinamos os pontos de trading, nós temos as nossas zonas, mas os PLs são refinados a pontos gráficos acima. Isso nos dá uma precisão muito maior do que quando a gente refinava isso para baixo. Então, aqui estavam os nossos PLs e o preço fez o quê? Uma liquidez prévia antes do PL. E muita gente jurava que isso aqui é uma mudança de característica. Pode ser, pode funcionar um dia, pode, mas a probabilidade dessas mudanças não funcionarem são maiores do que delas funcionarem. Eu vou explicar o porquê. Pessoal, quando temos uma estrutura como essa, no caso, ou como várias outras, quando o preço chega aqui, para ele voltar, não é um pullback normal. Deve haver algum tipo de captura de liquidez dessa estrutura. Ou ele deixar aqui um swing, essa estrutura aqui ela tem algum tipo de liquidez. No caso, a estrutura foi criada internamente. Então, logo eu considerei isso daqui como uma indução. Por 2 pontos, deixou um swing low aqui e não tocou no ponto de interesse. Então, de 2 a 1. Ou a liquidez seria a própria estrutura, ou o primeiro toque vai virar uma indução. Nesse caso, o primeiro toque virou uma indução. Ah, Júnior, mas ele não quebrou aqui, manipulou. Galera, fuja do setup. Fuja do setup. Isso aí pode ser o seu sistema de trade hoje. Você ganha dinheiro com isso, tem o seu gerenciamento que segura, mas de acordo com o que você for ganhando experiência, você vai colocando as coisas que você faz em backtest, e daí você vai ver que você consegue ter uma assertividade maior seguindo alguns parâmetros, algumas regras, desde que você entenda o mercado com profundidade. Aqui nesse ponto, se a gente colocar no linear, o que eu explico sobre essa captura de liquidez? Olha só, esse ponto aqui tinha exatamente essa liquidez aqui. Quando o preço forma liquidez, e ele faz isso aqui, ó, muito provável, eu já falei isso várias vezes, ele toca em algum ponto aqui em cima e volta. Ele parou aqui, ao invés de ele fazer isso, ó, que é muito diferente do preço fazer isso aqui, ó, por exemplo. Ó. E aí ele captura uma mínima, quebra aqui e depois volta para dar um teste. Ele quebrou com um fluxo muito forte, sem interrupção. Aqui o fluxo parou. Então, muitas vezes, essa pernada costuma ser uma inflada de preço, tal como aconteceu aqui. Então, você tem 2 contextos aqui. Esse pulo do gato que eu estou te passando agora, que isso aqui é conteúdo pago, dificilmente você vai achar isso aqui no Brasil, dificilmente, se você não acessar o nosso canal. Então, é até um gancho legal para isso. Se você é novo por aí, se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro aí, desse tipo de conteúdo. E se você já gosta desse tipo de conteúdo que a gente está postando, deixa o like, deixa um comentário, isso fortalece para a gente estar trazendo mais conteúdos como esse aqui para vocês. E aqui o preço gerou essa indução. Eu fiquei esperando esse trade pacientemente, tá? Ele poderia ter ido daqui? Poderia, mas eu não me arriscaria nesse ponto por conta que hoje eu tenho desenvolvido um trade system muito robusto e eu venho melhorando ele dia após dia e eu não quebro regras que eu mesmo já estabeleci. E essas regras são feitas através de dados matemáticos. Então, eu esperei pacientemente. Aqui embaixo eu tinha 2 PLs, um PL de H3 e um PL de H2. Ele não fechou dentro de nenhum dos 2 PLs. Deu a primeira entrada. No teste aqui no tempo gráfico menor, nós fizemos a primeira adição. Qual a região que a gente fez a adição? Aqui, ó. Vamos lá, para ficar mais claro. Quando ele quebra essa estruturinha aqui, ó. Quebra não, perdão. Liquida aqui é uma outra entrada. Só que aí teve um paviozinho prévio aqui que não dá para ver muito bem. A entrada foi aqui. O stop estava um pouquinho maior, não pegou, foi bem tranquilo. Muitos entrariam nesse order block e foram estopados. Lembra, tem que ter liquidez prévia. Aproveita a concorrência para poder pegar esse gancho aí que ajuda muito, tá? E aí, a segunda entrada, a segunda foi essa, a primeira foi essa e essa aqui foi a terceira, que foi a entrada de hoje. Qual é o alvo para essa operação, Júnior? Então, galera, como o preço já ganhou esses pontos de controle aqui e a gente sabe que o semanal ele pode voltar naquela região, esse trade aqui, eles já estão todos protegidos, como vocês estão vendo aqui, ó.
essas operações estão protegidas. Já subi tudo aqui. Dá para tirar parcial? Dá. Já dá para tirar parcial e é isso que eu vou fazer logo mais. O meu primeiro alvo para essa operação é essa liquidez aqui. Porque aqui em cima tem um break do diário e essa liquidez pode estar alimentando esse ponto. Só que eu tenho um alvo mais acima, que é esse próximo alvo aqui, ó. Então eu estou com bastante lote, tá? Por conta dessas entradas, esse médio para frente, eu vou conseguir fazer uma parcial muito boa aqui sem prejudicar a minha mão. E aqui eu vou fazer uma parcial do qual eu vou ficar com muito poucos lotes, muito poucos, e vou tentar levar essa operação no mínimo até esse ponto aqui em cima. Isso eu vou ver se será possível, tá? Mas até aí já pagou muito bem, o meu trade está muito bem planejado nessa região. E era isso que eu tinha aqui para passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido o conceito da entrada, o porquê de cada coisa. Eu sei que é muito detalhe, então por isso, pessoal, eu convido você que ficou até o final desse vídeo a conhecer aqui a nossa árvore educacional. Se você clicar em algum dos links que está aí embaixo, você vai ser direcionado para cá ou para um desses tópicos aqui aleatoriamente, para que você possa ter acesso ao melhor do conteúdo do Smart Money. Tem conteúdo pago, tem conteúdo gratuito, tem conteúdo muito barato, acessível para todos e tem um conteúdo que é um pouco mais personalizado, você pode escolher. Se caso você gosta do nosso conteúdo, da forma que nós ensinamos e abordamos Smart Money com muita profundidade, a sua chance está aí, beleza? Fiquem com Deus, forte abraço e valeu!